Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria de mais uma vez poder estar na casa do Senhor, para juntos prestarmos este culto e aprendermos mais da tua bendita palavra. Hoje nós temos a alegria de ter aqui a nossa irmã Maurília. Louvado seja Deus por isso, né, meus irmãos? E nós cremos que logo os outros irmãos estarão também, para que nós possamos todos juntos entender o quão importante é aprendermos mais da palavra do Senhor, porque, como nós sempre falamos, nós podemos viver aqui 500 anos que não iremos aprender aquilo tudo que o Senhor nos revelou. Então, a importância da nossa escola bíblica dominical, que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra muitas coisas. Quantas pessoas, né, meus irmãos, dão testemunho, pessoas antigas de igreja, e muitas coisas que elas sabem foi através de uma escola bíblica dominical. Então, enquanto nós estivermos aqui como igreja, em nome de Jesus, nós estaremos fazendo a nossa escola bíblica, porque ela é de suma importância para o crescimento espiritual da igreja, para a obra evangelística do Senhor, para nós como crentes, crescimento espiritual. Mas infelizmente não tem sido muito aceito ultimamente pelos irmãos das igrejas. Por diversos motivos, né? Mas muitos acham que já sabem demais, não precisam mais de aprender, mas isso é um engano que nós todos temos e precisamos rever essas questões. Mas graças a Deus nós estamos aqui, louvado seja Deus por isso, e vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione, que nos abençoe, para que possamos fazer o que for da vontade de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na tua casa, neste domingo, Pai, 7 de novembro de 2021, o dia que nós falamos, sabemos, Pai, separados para estarmos na tua igreja, para juntos como igreja, glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um domingo estarmos aqui com o coração alegre, feliz, Pai, de poder aprender mais da palavra do Senhor, de poder falar com o Senhor neste local que foi consagrado ao Senhor, Santo Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, que envolva também o coração de nossos demais irmãos, para que eles possam sentir, Pai, prazer, a alegria, a satisfação e a necessidade de estarem também no culto da tua igreja no domingo de manhã, Senhor Deus. É tão pouco tempo, Pai, que nós separamos para estar com o Senhor, no tanto que o Senhor tem nos abençoado. Por isso nós clamamos, Deus, que abençoe aqueles que poderiam estar, mas escolheram não estar, Deus. E também, Pai, aqueles que gostariam de estar, mas por algum motivo não podem, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante do Senhor e pedimos também, Deus, por todas as demais igrejas, Pai, que muitas hoje nem mais praticam a escola bíblica dominical, até mesmo, Deus, porque faltam pessoas para participarem, Deus, e outros porque escolheram mesmo não ter mais, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e coloque no coração de nossos irmãos, todos, Pai, da importância da escola bíblica, da importância de aprendermos mais da tua bendita palavra, e que assim seja, Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor, Deus. Pai, mais uma vez nós agradecemos pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, como nós sempre falamos, se chegamos até aqui, foi pela graça e misericórdia do Senhor, Pai. E nessa semana, Deus, nós tivemos aí uma situação que faz muitas pessoas repensarem as suas vidas, Pai. Quando uma pessoa que conhecida no país,
acontece um acidente, como aconteceu com aquela cantora, Pai, muitas pessoas reveem suas vidas, suas formas de viver. E isso é bom, Deus, é bom porque as pessoas precisam entender que a Tua Palavra já ensina isso para nós, que a nossa vida é como um sopro, é como uma neblina. Estamos aqui hoje, mas não sabemos se estaremos aqui a meia hora, daqui a 24 horas, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. O Senhor é quem sabe, Pai. Por isso nós precisamos, Deus, fazer, Pai, a nossa parte, que é estar debaixo da proteção do Senhor, dos atos do Senhor, estarmos preparados, Deus, para quando esse dia chegar, nós estamos prontos, Deus, para subir e morar com o Senhor. E essas questões que acontecem, Deus, como nós sabemos, nada acontece por acaso, tudo há propósito. E cremos, Deus, que muitas vidas têm repensado ao seu modo de viver, talvez a sua ganância, a sua soberba, as suas vaidades, e olhando mais, Deus, para o Senhor, o autor e consumador da vida, aquele que nos deu a vida, aquele que sustenta a nossa vida, e que assim possa ser, Pai, que nós possamos fazer sempre uma reflexão de como nós temos caminhado com o Senhor, como está o nosso viver com o Senhor, Deus, que é a coisa mais importante aqui neste mundo, Deus, é nós estarmos, Pai, debaixo da Tua proteção, obedecendo os Teus mandamentos, Deus, para que possamos viver, Pai, uma vida conforme a Tua vontade, Senhor. Ajude-nos para isso, Deus, abençoa-nos para tanto, Santo Pai, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Se há algo que ainda estamos praticando, Pai, que ainda não acertamos com o Senhor, que o Senhor possa estar trazendo à nossa mente, para que humildemente nós possamos lhe pedir perdão, Senhor, se há algo que ainda estamos praticando, Deus, que não condiz com a santidade do Senhor, que por misericórdia o Senhor possa estar nos perdoando e nos ajudando, Deus, a nos livrar dessas coisas, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, por misericórdia, e nos ajude, Deus, a viver conforme a Tua vontade, a fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos manda fazer, Deus, e viver uma vida, Deus, neste mundo, como nós sempre falamos aqui, ouvimos a palavra do Senhor, mortos para o mundo, mortos para os pecados, para a concupiscência da carne, e vivos, Deus, para servir ao Senhor, enquanto o Senhor aqui nos permitir estar, Pai. Deus, nós colocamos esse culto, essa EBD diante do Senhor, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui, Pai, seja pelo Senhor direcionado, pelo Senhor abençoado. Já colocamos também o nosso culto logo mais à noite, o privilégio que nós temos de participarmos da ceia do Senhor, que, se o Senhor permitir, assim estaremos fazendo logo mais à noite. E a honra e a glória seja sempre dada ao Senhor, Pai. Peço ao Senhor também pelos nossos irmãos e amigos que estão conosco através da internet, que lá esteja o Senhor em cada lar, Pai, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Deus. É assim que nós oramos, Pai, já agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graças a nosso Senhor Jesus. Vamos cantar então, meus irmãos. Vamos cantar um hino ao nosso Deus, como sempre, né? Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. O irmão Luteiro dá para acompanhar ou dá? Você quer escolher o hino, irmão? Você fica mais... E como que foi a churrascada lá no aniversário da irmã? Eu ouvi falar que ele mandou a chiqueira da balada. Foi bem, graças a Deus, né, irmã? Louvado a Deus por isso, né? Vamos cantar primeiro, 298.
No 298 eu acho que a gente não canta muito aqui não, né? Deixa com... Vamos 301? 301 é mais conhecido. Crer e observar é o que a gente precisa muito, né? Aprender a obedecer o nosso Deus. Então é o número 301, irmãos, do nosso cantor cristão. Ei, Manu! Manu! Bom dia! Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Puxa para nós, você não sei ficar não, não sei não. Sabe, meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte triste só
em meu peito o bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém. Vamos também o 217. Bonito hino, né? Ó Jesus, sempre imploro, habita em mim. E assim seja, né? 217. Isso é um cântico de confissão, né? Um cântico de confissão. Quem que o irmão cantou sexta-feira, né? Bonito ele. Esqueci o nome dele. O segundo. Eu não conheci ele também ainda não. Não tem anotado. Eu devo ter anotado. Aí depois tem também na gravata. 217, irmãos, uma oração também, né, que fala que nós devemos seguir a Jesus. E na estrofe 4, irmãos, é uma confirmação nossa. Então, quando nós cantamos esse hino e cantamos a estrofe 4, é uma confirmação nossa para Jesus, que nós seguiremos ele sim. Então é importante, né, porque às vezes a gente canta o hinos ao Senhor, irmãos, e não prestamos muito bem atenção na letra, mas aquilo que nós cantamos, nós estamos declarando ao Senhor. Então é importante a gente ver e observar a letra do hino, né, que nós cantamos, porque é uma canção às vezes de confissão, às vezes de declaração, como nós falamos agora há pouco. Então é importante a gente ter bem cuidado com o que a gente tem cantado por aí, né? Principalmente nesses hinos aí que a internet tem colocado, que tem uma boa melodia, mas talvez a letra é um pouco ou muito fora do contexto. Então vamos, 217. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, hoje eu toda lei cumpri, hoje o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei, e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me. Vem teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me. Eu te amo, meu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Ó, deixa todo teu temor. Segue-me, vem, segue-me.
Amém, meus irmãos? Poder se sentar. E realmente essa estrofe 4, meus irmãos, possa fazer parte da nossa vida. Seguir a Jesus, seguirei, sim, seguirei, por ti eu tudo deixarei. Será que nós realmente temos deixado tudo para estar com Jesus, irmãos? As nossas vaidades, as nossas soberbas, a nossa vida material, vamos dizer assim, falando, para seguir Jesus verdadeiramente? Certa feita ele disse, né, meus irmãos? Aquele que quer seguir-me, tome a tua cruz. Aquele que quer vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me. Então, para nós seguirmos Jesus, precisamos deixar muitas coisas, irmãos, que talvez ainda temos carregado conosco. Mas eu quero pedir aos irmãos que abrem as suas Bíblias, lá no profeta Isaías. Vamos fazer a leitura de Isaías, capítulo 12. Vamos pensar um pouquinho, meus irmãos, sobre Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Uma profecia do profeta Isaías, do pós-exílio babilônico, do pós-momento que Deus deixou que aquela situação acontecesse com os israelitas, para que eles pudessem compreender a boa, a perfeita e a vontade, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é um texto aqui do profeta Isaías que mostra isso para nós, irmãos. Esse capítulo é um hino de louvor a Deus. Ele está cheio de gratidão, louvor, alegria e na salvação. E também já meus irmãos, com texto messiânico, já falando de Jesus, já falando da nossa salvação. E o texto com 6 versículos, mas de fundamental importância para o nosso entendimento. E a Bíblia, toda ela está direcionada ao nosso Senhor Jesus, irmão. Nós precisamos sempre lembrar disso, que Jesus ele está desde Gênesis até Apocalipse. E não como a gente ouve às vezes, que Jesus somente após o Novo Testamento. E a gente não sabe que não é verdade isso. Jesus é o centro de toda a palavra do nosso Deus. Isaías capítulo 12. É um hino de louvor, como eu disse, né? Uma profecia do profeta Isaías, logo após, já profetizando, dando esperança àquele povo da restauração do cativeiro babilônico e outras coisas mais. Aquele povo foi levado por causa da sua desobediência. Achamos todas, irmãos? Profeta Isaías 12 diz o seguinte: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos seus feitos entre os povos, e cantai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém, meus irmãos? Que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Como eu disse aos irmãos, eu estou lendo a Bíblia novamente e estou justamente no profeta Isaías. Eu comecei lá em Gênesis, não lembro do tempo, né? E estou justamente no profeta Isaías e estou no capítulo 14. E lendo essa semana o capítulo 12, me chamou a atenção esses versículos, irmãos, para que nós pensemos um pouquinho o quão bom e maravilhoso é esse nosso Deus, irmãos. Quão maravilhoso é o nosso grandioso Deus. E essa palavra de Davi, de Isaías aqui, meus irmãos, como eu disse, né, profetizando
profetizando, logo após o retorno do povo do exílio babilônico, ele estava falando com aquele povo, meus irmãos, que os irmãos leem depois lá, os irmãos podem observar, e lembram bem também, né, meus irmãos, que naquela época esse povo estava sofrendo muito, o povo de Judá, porque era uma época que foi reinado por um dos piores reis que teve aquele povo naquela época, que os irmãos conhecem bem, que é o rei Acaz, um dos piores reis que Israel teve, principalmente por causa da sua mulher, que na realidade ele era, todos falam que ele era um boneco na mão daquela mulher, e isso fez com que o povo sofresse bastante. E este canto, meus irmãos, os irmãos podem observar que é um canto de alegre e que inspira a esperança do povo num futuro glorioso, já profetizando também a nossa salvação, já profetizando a vinda do Senhor Jesus, onde aí sim nós exultaremos de alegria por toda a eternidade. E esse texto fala muito claro que Deus, Ele é a nossa salvação. Então, quando nós pegamos aqui, meus irmãos, nos versículos, ele diz aqui no versículo 1, que nós acabamos de ler, ele fala: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Aquele dia, quando ele fala aqui, meus irmãos, pode ser que ele está falando também no dia da restauração do povo e também já profetizando, como eu disse, aquele grande dia onde todos serão julgados, os bons e os maus, pelo nosso Deus. Meus irmãos, às vezes eu não sei os irmãos, mas às vezes eu fico pensando como será esse dia, como eu estarei diante do Senhor neste dia. E eu acho que é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer. Porque não adianta, que não há como correr, irmãos, cada um de nós estaremos diante do nosso grande Deus, os bons e os maus, para o julgamento. E uma coisa que nós sempre lembramos, irmãos, nós estaremos diante do justo juiz. O que ele falar, não tem como a gente querer dizer o contrário. Não vai ser um juiz corrupto, que talvez alguém comprou um punhadinho de moedinhas. Não vai ser uma junta de juízes, como nós temos visto acontecido aí no nosso país, que fazem coisas fora do que a gente imagina que um dia poderia ser, enfim. Mas o justo juiz, aquele que conhece cada um de nós, aquele que conhece cada fio de nosso cabelo, aquele que nada acontece se não for da vontade dele. Então não vai ter como a gente querer discutir, meus irmãos. Por isso a importância, meus amados irmãos, de virar naquele dia, que nós precisamos fazer isso. Graças te dou a Deus, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira te retirou e tu me consolaste. Isso falando para aquele povo, né, na época, que essa ira aqui que ele está falando, meus irmãos, do profeta Isaías, porque Deus permitiu, os irmãos sabem muito bem, que o povo de Israel fosse assolado pelos sírios, pelos filisteus, e depois fossem levados para a experiência do povo. Mas também já lembrando do grande naquele dia, no grande dia. Então seja o que o juiz falar, irmãos, nós precisamos fazer como Isaías está falando. Graças te dou, ó Senhor. E que nós possamos, irmão, naquele grande dia, estarmos preparados, prontos para ouvir aquela bela mensagem do Senhor. Vinde benditos do meu Pai. No verso 2, irmãos, ele fala: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O Senhor Jeová, meus irmãos, o Deus de Israel, o cumpridor das suas promessas, é quem traz a salvação.
O profeta Isaías estava mostrando também aqui, meus irmãos, que eis que Deus é a minha salvação. Não há salvação em nenhum outro lugar, em ninguém mais, meus irmãos, a não ser em Deus. E ele ainda continua: eu confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então é uma promessa, meus irmãos, do Senhor Jesus para nós, de Deus para nós. E quem faz essa promessa é aquele que não mente, é aquele que não muda, é aquele que tem na sua, um dos seus atributos, a sua imutabilidade. Ou seja, o que Deus falou, Ele irá cumprir. Então Ele, meus irmãos, é o Deus da nossa salvação, e é o Deus que nós precisamos sempre nos prostrar diante da grandeza dEle e ver qual tem sido a nossa vida diante do Senhor, o nosso Deus. Como nós temos vivido, meus irmãos, diante desse Deus maravilhoso. Como tem sido o nosso dia a dia diante desse Deus maravilhoso. Um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo conhece, um Deus que é a nossa força, que deve ser o nosso cântico, ou seja, o que sai da nossa boca tem que ser para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, que é o Deus que se tornou a nosso Salvador, a nossa salvação. Versículo 3, ele diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Aqui, meus irmãos, lá os poetas hebreus, eles costumavam associar a imagem das águas à salvação. E se os irmãos observarem bem, meus irmãos, a água é vida. Quem consegue viver sem água? Eu não sei se os irmãos já ouviram isso, mas às vezes as pessoas falam: qual que é mais importante, a água ou a luz? Qual que é melhor ficar sem? Não sei se os irmãos já ouviram aqui, mas eu já ouvi muito isso lá. Às vezes a gente estava sem luz, né? Falando: será que é mais importante ficar sem luz ou sem água? A luz funciona sem água, irmãos? O nosso corpo funciona sem água? Então não podemos ter dúvida, a água sempre será o mais importante para nós. O corpo humano, irmãos, consegue ficar talvez 40 dias, como Jesus ficou, sem comida, sem se alimentar, mas não consegue ficar sem água. Se a gente ficar aí 3 dias sem água, talvez o nosso corpo já não vai aguentar ficar em pé. Então a água aqui estava associando justamente: e vós com alegria tirarei água das fontes da salvação, ou seja, ligando a água que é vida à nossa salvação, que nos traz vida também, juntamente com o nosso Deus. E em terras áridas, meus irmãos, ele também estava olhando isso, a presença de fontes, de poços, era vista como uma dádiva de Deus. Eu não sei se os irmãos, o que os irmãos já viram, né? Filmes, né? Quando tem pessoas no deserto e vê aquela... Como é que fala quando a gente vê uma coisa que não é? Miragem. Aí vê aquela miragem, aquele oásis bonito, cheio de água, a hora que chega lá, não tem nada. E assim o povo estava falando, meus irmãos, em terras áridas, a presença de fontes, aí sim, não imagem, não é miragem, mas verdadeiro, é vista como dádiva de Deus. Eu não sei quantos irmãos aqui conhecem o Rio Paraíba do Sul, é um rio enorme, né, que cruza São Paulo, vai a Barra Mansa, Volta Redonda, vai até lá para o lado de Campos do Rio, não sei mais ou menos isso. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão, meus irmãos, a nascente do Rio Paraíba é um fiapinho assim de água. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Alguém estava filmando, não sei se foi no Globo Rural, que eu vi muitos anos atrás. Era uma água, era um lugar que saía uma fonte, um pouquinho de água assim, aí virava tipo um riozinho assim, água branquinha. O rapaz estava até entrando na água, boa de se molhar. E ela estava levando água por rio. É lógico, tem era de outros lugares, a chuva, etc. Mas ali que ela saía. Aí a gente vê a grandeza de Deus, né? A gente vê a grandeza de Deus quando a gente vai nesses mares, essas cachoeiras, né? A gente vê onde vem essa água maravilhosa, né? Água geladinha, gostosa de beber. Então onde vem isso?
Então a gente vê, meus irmãos, como que a Bíblia é maravilhosa, que cada versículo que a gente vê, cada página, cada capítulo, tem coisas maravilhosas para nos ensinar. Por isso eu falo para os irmãos, lembro os irmãos, não deixem de ler a Bíblia Sagrada, irmãos. Não deixem de meditar na palavra do Senhor. Não deixem de entender aquilo que o Senhor está dizendo para nós, porque ela é fonte de vida. É ela que nos sustenta, é ela que nos restaura, é ela que nos ajuda nos momentos difíceis, porque ela tem muitos e maravilhosos ensinamentos para nós. Mas ainda no versículo 4, irmão, ele diz assim, ó, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e cantai quão excelso é o seu nome. Dai graças, meus irmãos, significa reconhecer publicamente ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, você já deu graças a Deus no meio de pessoas que você não conhece? Por alguma situação, até mesmo por motivos. Por exemplo, você está lá no hospital lá, e você está sendo tratado, talvez você está sentindo algumas dores, mas você está lá, graças a Deus que eu estou sendo atendido, graças a Deus por esse hospital, graças a Deus por essa enfermeira, graças a Deus por esse remédio. Muitas vezes nós não falamos disso, irmãos. Muitas vezes temos vergonha de professar a nossa fé em público. Muitas vezes nós temos vergonha de falar do Senhor para as pessoas. Muitas vezes nós temos vergonha de orar perto de alguém. Talvez nós estamos lá no nosso trabalho e na hora da alimentação, como tem um monte de pessoas ao nosso redor, a gente não ora, agradecendo a Deus. Invocar o seu nome, irmão, é proclamar o nome do Senhor, é buscar o nome do Senhor, é dizer a Ele que você o ama, que Ele é o seu Senhor, é o seu Deus, é o seu Salvador. Tornar manifesto, ou seja, tornar o Deus conhecido, irmãos. É nós, nessa geração, eu estava ouvindo uma pregação essa semana, que o pastor estava falando que essa geração, irmãos, é a única, nós somos a única oportunidade dessa geração conhecer a Cristo. E é verdade, né? A nossa geração, hoje, pela graça de Deus, nós temos essa responsabilidade de levar Jesus a essa geração, porque daqui a pouco essa geração vai embora, vem outra geração. Geração da Manuela, da Letícia, da bebezinha da Fernanda. Mas essa geração, que tem muitas pessoas indo embora sem conhecer a Cristo. Talvez a única oportunidade que eles têm de conhecer a Cristo é através da nossa vida, do nosso testemunho. Por isso que ele fala aqui, tornai manifesto, ou seja, tornai conhecido o nome do Senhor, cantai a Ele, mostrai para as pessoas o quão maravilhoso é o nome do Senhor. Será que os nossos vizinhos ouvem da nossa casa o que, irmãos? Hinos ao nosso Deus ou aquelas músicas mundanas, cantadas aí, alto e bom som? Será que se a gente fosse lá perguntar para os nossos vizinhos o que, ou se alguém fosse perguntar para os nossos vizinhos o que você ouve mais aí dessa casa do lado aí? Ah, de vez em quando tem uns funk doidos aí que eu tenho que até colocar um fone no ouvido para não ouvir. Então nós precisamos disso, meus irmãos. O texto ensina tantas outras coisas, mas ele mostra isso para nós também. Cantar e fazer e lembrar, é um reconhecimento público, anunciar em alta voz os feitos do Senhor. Aqui já é um poema também pró-evangelístico, irmão. Quando ele fala, né? Direis naquele dia, cantai graças ao Senhor. Aqui está falando naquele dia de novo, irmãos. O dia da restauração do povo, para mostrar para aquele povo, dai graças, invocai o seu nome, tornai manifestos seus feitos, cantai o quão excelso é o seu nome. Em versículo 5 ele continua, cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, meu irmão. Toda a terra precisa conhecer a Deus, precisa conhecer o nosso Deus, irmão. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas.
Quantas coisas Deus tem feito por nós, irmãos, quantas coisas Deus tem feito por essa humanidade, por esta geração, quantas coisas Deus já fez até agora, até aqui nos ajudou o Senhor, lembra-se disso? E que isso deva ser conhecido por toda a terra, irmãos, e nós neste tempo temos essa responsabilidade, de proclamar o que Deus faz, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele ainda fará por nós, e principalmente, como nós estamos lendo aqui, é o único que pode nos dar a salvação. Nós temos falhado tanto nisso, irmãos. Nós, que eu falo, igreja do Senhor, não só nós aqui em Monte Moriá, nós também, mas não só nós, igreja de Cristo como um todo. Talvez nós somos uma geração que menos tem evangelizado as pessoas, menos tem falado de Cristo, menos tem colocado-se à disposição do trabalho do Senhor. E nós precisamos rever isso, irmãos. Quantas pessoas estão indo embora neste momento deste mundo, irmãos, sem conhecer a Cristo? Talvez um vizinho do nosso lado faleceu, foi embora, e a gente pensa assim: eu tive oportunidade de falar de Cristo para ele, eu não falei. Será que ele conheceu a Cristo? Precisamos pensar sobre isso, irmãos, porque nós estaremos diante do grande juiz e Ele vai nos cobrar, não tenhamos dúvida disso. Lá no seu trabalho, como que você tem falado de Cristo para as pessoas, o seu testemunho de vida, como eu disse, lá nos seus vizinhos, aonde nós andamos, no supermercado, na farmácia, nas lojas, a nossa família. Às vezes nós pedimos, irmãos, oramos para que Deus converta os nossos familiares, para que Deus traga os nossos familiares para o seio do Senhor. Mas qual tem sido o meu testemunho lá na minha família? Como que o meu familiar, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, os meus irmãos, minha mãe, meu pai, meus netos vão querer servir a um Deus, sendo que eu dou um mau testemunho? Precisa rever essas coisas, irmãos. Precisamos, nós como igreja, Deus tem cobrado isso de nós. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre como nós temos todos. Eu falo porque eu sinto que eu preciso fazer mais do que eu faço. E cada um de nós precisamos pensar sobre isso. Eu posso fazer mais do que eu faço. E finalmente, meus irmãos, para finalizar, versículo 6: exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então ele finaliza esse versículo, esse capítulo, irmão, mais uma vez falando: exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Exulta e canta de gozo, irmãos, é uma frase que pode ser entendida como: grite alto com grande alegria, quão excelso é o teu nome, Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por tribulações, a minha vida não está sendo fácil, eu tenho passado por tanta dificuldade, Senhor, mas eu cantarei o nome do Senhor, eu exultarei o nome do Senhor, o Deus da minha salvação. Precisamos pensar nisso, irmãos. E finalmente ele fala, ele celebra, meus irmãos, a salvação que ele, o Senhor Jesus, concedeu no meio de ti. O reino vindouro de Jesus. Exulta e canta de gozos, ó habitante de Sião. O habitante de Sião aqui, meus irmãos, é aqueles que retornarão do cativeiro da Babilônia, mas também pode-se dizer aqueles que estarão na eternidade com Deus, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós estaremos junto com o nosso Deus, e nós precisamos mostrar isso para as pessoas, que elas também precisam estar com o nosso Deus.
elas precisam de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Nós oramos agora há pouco aqui, meus irmãos, lembramos da morte bruta, né, dessa moça que faleceu com 25 anos de idade, uma moça jovem. E também, né, não podemos esquecer, irmãos, que não foi só ela que faleceu, né? A mídia fala só dela, mas tinha mais 3 ou 4 pessoas com ela, né? Então que Deus conforte o coração de toda a família, de todos que perderam suas vidas. Mas é uma coisa que faz a gente refletir, meus irmãos, o que a Bíblia ensina para nós, como a vida ela é curta. Ela não estava na igreja, né, pastor? Oi? Ela não estava na igreja, a mulher. Ela foi, irmão. Ontem eu estava lendo, ouvindo, melhor dizendo, ela era da igreja, mas aí ela saiu da igreja, ela discordou alguma coisa lá que não estava muito de acordo com o que ela entendia ser verdade, né? Entendia, e ela acabou saindo da igreja. Mas de vez em quando ela cantava hinos ao Senhor e ela sempre falava que ela saiu da igreja, mas que Cristo era o Salvador dela. Então a gente, né, Deus sabe onde ela está neste momento. O importante é a gente sempre lembrar de pedir a Deus que conforte a família. Mas ela era assim, ela foi criada na igreja, na Assembleia, né? Ela só saiu porque ela queria seguir a carreira de cantora e houve uma divergência lá com a igreja, que não aceitava muito bem ela cantar nos barzinhos, enfim. Mais ou menos isso que aconteceu, ela acabou deixando a igreja. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, reflita sobre isso, irmãos, reflitamos sobre isso, da importância da nossa vida, que ela é curta, que ela é passageira, e que nós precisamos, irmãos, mostrar para as pessoas, cantar bem alto, falar bem alto, fazer manifesto o nome do Senhor, fazer conhecido o nome do Senhor, para que quando o vizinho nosso, irmão, partir deste mundo, nós não venhamos pensar, eu poderia ter falado de Cristo. Não, eu falei de Cristo para ele. Eu creio que ele está na eternidade com Deus, porque ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, se eu não falei, se ninguém falou, eu tenho a minha responsabilidade. Todos nós podemos fazer um pouquinho mais, irmãos. Nós precisamos pensar sobre isso. Todos nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Bem, a gente vai fazer uma oração aqui de intercessão, irmão, mas como nós já temos ali 9h25, o irmão que tiver algum pedido, algum agradecimento, se quiser ficar em pé, quiser ficar ajoelhado, coloque aí diante do Senhor, nós faremos essa oração, e Deus conhece o seu coração, conhece aquilo que você está precisando, aquilo que nós estamos precisando. E também você que está na sua casa, coloque diante do Senhor o seu pedido, a sua oração, para que nós possamos clamar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor neste momento, nesta oração de intercessão, Deus, interceder por todas as pessoas que nós temos clamado aqui nesta igreja, que tem anotado aqui no nosso caderninho, outros que chegam até a nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor por cada irmão dessa igreja, por cada família aqui representada, Deus. Peço ao Senhor por essa congregação, Senhor. Eu sei, Pai, que nós podemos fazer mais do que nós estamos fazendo, Deus. Nos ajude, às vezes, a sair um pouquinho da nossa zona de conforto, Deus, e falar do Senhor, e gritar em alta voz, Pai, mostrar para as pessoas, fazer manifesto as maravilhas que o Senhor tem feito, e que o Senhor faz e ainda fará. Ó Deus, nos ajude para isso, abençoa-nos para tanto, Pai. Quero colocar diante do Senhor também cada pedido que os irmãos que estão aqui neste momento estão fazendo, estão colocando lá nos seus corações, Deus. O Senhor bem conhece, porque o Senhor é um Deus onisciente, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está contemplando cada pedido neste momento. O Senhor está contemplando cada agradecimento, cada arrependimento, cada proposta que nós estamos colocando em nosso coração, Deus.
Pai, eu lhe peço, Deus, por coisas que nós precisamos tomar decisões, que o Senhor nos ajude a tomá-la conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer, Senhor, porque sempre temos decisões a serem tomadas, Pai. Pedimos ao Senhor pelos enfermos, pedimos ao Senhor pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas pessoas em situação de rua. Pedimos ao Senhor pelos presidiários. Pedimos ao Senhor, Pai, pela situação política e econômica de nossa nação. Pedimos ao Senhor pelo fim dessa pandemia, Santo Pai. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, para que nós, igreja, assumamos a nossa responsabilidade neste tempo, para que possamos proclamar que só Jesus é o Senhor, só Jesus salva, só Jesus é o caminho, Pai. Ó Santo Deus, abençoe cada irmão dessa igreja, aqueles que ainda não estão vindo na tua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não há melhor lugar para estar do que não seja na casa do Senhor, Pai. Não permita que venhamos negociar estar na casa do Senhor, Deus, porque o Senhor espera isso de nós, Deus. Abençoe aqueles irmãos que têm tido dificuldade, Pai, neste momento de suas vidas, Senhor. Coloque diante do Senhor os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, Pai. Que tudo seja pelo Senhor abençoado, Santo Deus. E que em nome de Jesus, Pai, tudo que nós fizermos, onde nós andarmos, até mesmo nossos pensamentos, Pai, sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua bendita palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê agora, Pai, mais uma porção da Tua palavra, através da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe o irmão que estará nos direcionando, nos dirigindo neste trabalho, Deus, e que a honra e a glória seja sempre dada ao Senhor. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou passar para o irmão que é irmão do Pedro, né? O irmão aí. Semana passada, o que eu faço é essa? Irmão do Pedro? Então que o irmão, Deus abençoe o irmão, com certeza será a bênção, sem dúvida alguma. Bom dia a todos, para você que está nos escutando também essa manhã. Um bom dia, que Deus ele possa estar junto com você nesse dia maravilhoso. Tinha tempo que eu não vi um domingo ensolarado desse. E a chuva é uma benção, irmão, mas eu gosto bem de sol. Queria também agradecer ao irmão Ailton, que deu a lição passada. Eu não pude estar na igreja, irmãos. Estava com um problemazinho de saúde. Mas pela misericórdia de Deus, hoje estamos aqui. O texto base da nossa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Todos acharam? Amém. E diz assim: porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis,
Espero que também, até o fim, as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, porque somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Deus, estamos gratos já por tudo quanto o Senhor fez nessa manhã, ó Deus. Te agradecemos pela Tua infinita bondade, pela oportunidade de podermos estar reunidos na Tua presença, na Tua misericórdia, ó Deus, que nos alcançou. E, portanto, ó Pai, temos a obrigação, se é que podemos dizer assim, ó Deus, de podermos levar o Teu Evangelho, o dever de levarmos o Teu Evangelho. Mas, para tanto, carecemos da Tua misericórdia, porque sem Ti nada podemos fazer. Precisamos do Teu Espírito Santo, da Tua força, ó Pai, porque de nós não temos as armas e o conhecimento necessário. Mas o Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Deus, é este que nós pedimos em nome de Jesus, para que possa estar nos fortalecendo, a fim de que possamos levar o verdadeiro Evangelho até os confins da terra. Fala conosco ainda, Deus, segundo a Tua vontade, o Teu querer, a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, essa é uma lição maravilhosa, na qual a gente falará sobre reconciliação. É uma palavra até bonita, mas muito difícil de ser praticada, né? Nós, seres humanos, temos certa dificuldade em nos reconciliar, porque na maior parte das vezes que acontece alguma discussão, alguma divergência de opinião, achamos que estamos certos. O problema é que a pessoa na qual precisamos nos reconciliar também acha que está certo. E quando todo mundo está certo e não há ninguém que errou, fica difícil de haver uma reconciliação. Notemos que esses versículos, assim como a segunda carta que Paulo escreve, ela já é uma carta mais amorosa, ela já é uma carta mais... Gabriel, baixa um pouquinho de nada no microfone, por favor. Ela já é uma carta mais no intuito de fazer com que os corações fossem mais... como que eu posso usar? Que palavra que eu posso... Os corações eles fossem mais acalmados. Se você começar a ler o livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, eu vou ler apenas um trecho aqui antes de entrarmos na nossa introdução. Coríntios. Capítulo 5, capítulo 5 de Coríntios, Paulo fala sobre a impureza da igreja. E começa com a repreensões e exortação. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecesses por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ato ou tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que quem cometeu tal ato, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos a vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Coríntios, irmãos, ele tinha perdido o rumo. As pessoas tinham perdido a noção do que era certo e do que era errado. E praticavam tal coisas que nem entre os gentios se praticavam. Paulo aqui está falando sobre alguém que estava cometendo a prática sexual com a esposa de seu pai. Aí Paulo diz assim: olha, pega tal pessoa, tira da igreja, que em nome de Jesus a carne dele seja entregue a Satanás, para que talvez para que o Espírito se salve no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo.
Então, as pessoas de Coríntios, quando leram essa carta, se entristeceram. Porque é difícil, amados, para o ser humano, ele ser confrontado acerca dos seus pecados. Aquele pecado que escondemos, aquele pecado que ninguém quer que se ouça. Então, havia essa divergência. As pessoas estavam chateadas com Paulo, questionando o ministério dele. Umas pensavam assim: ah, mas esse camarada nem apóstolo é, cadê as credenciais dele? E com isso em mente iniciaremos a nossa lição, falando sobre reconciliação. Notemos que na segunda carta aos Coríntios, a pessoa que falou a verdade, a pessoa que confrontou os pecadores, foi a mesma pessoa que buscou a reconciliação com eles. Ou seja, mesmo quando estamos certos, irmãos, diante de Cristo, temos por obrigação de buscar aquela alma que está machucada e magoada conosco. É natural que qualquer pessoa se sinta triste quando é criticada, ou a ela se faz oposição, ainda mais quando se faz o que é certo e de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo expressa os seus sentimentos nessa segunda carta aos Coríntios, provavelmente por ter sofrido oposição de um ou dois crentes que se ofenderam muito ou que ofenderam muito. Não sabemos os detalhes que tenha ocorrido na viagem que fez após ter fundado a igreja em Coríntios em 51, 52 depois de Cristo. Mas nessa carta ele vai defender o seu ministério e motivar cada cristão a exercer e exercitar o ministério da reconciliação. Ele incentiva as pessoas. Paulo escreve essa carta da Macedônia provavelmente no ano 57 depois de Cristo, aproximadamente um ano depois da primeira. Tudo indica que ele escreveu outra carta, conforme sugere 2 Coríntios capítulo 2 e 3. Vamos ler aqui, para não ficar. Capítulo 2, verso 3 diz: E escrevi-vos isso, mesmo para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós, todos os que a minha alegria é a de todos vós. Então sugere-se que ele escreveu ainda outra carta, o que causou muita tristeza na igreja. Parece que a situação entre Paulo e os membros daquela igreja piorou depois que eles leram as cartas. A igreja tinha uma série de erros graves, os quais Paulo procurou corrigir. Mas alguns membros diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica para resolver problemas da igreja. A segunda carta aos Coríntios busca sanar essa questão e por isso tem o objetivo pastoral de trazer consolo em meio ao sofrimento. Vejamos então alguns aspectos da carta que são importantes para nós hoje. Primeiro ponto: ajudar no sofrimento. Alguém, por favor, pode ler o segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação.
porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Então notemos, o primeiro tópico, ele fala ajuda no sofrimento. Paulo ele começa a falar sobre reconciliação, irmãos, sobre conforto, misericórdia, consolo. E ao iniciar a carta aos 2 Coríntios, ele já começa defendendo o apostolado dele. Ele diz: eu, apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Após a sua apresentação e saudação, Paulo agradece a Deus pela consolação dispensada em meio a tantas angústias e tribulações pelas quais passou. Eles passaram por tanta tribulação, a ponto de o próprio apóstolo Paulo sentir uma angústia, um temor tão grande que para ele tinha morrido. Ele diz: olha, não tem como nenhum ser humano passar por tudo aquilo que passamos e sobreviver, é impossível. E se hoje estamos vivos, é porque o Deus ressuscitador dos mortos teve misericórdia de nós. Ele afirma que Deus é o único que pode de fato consolar. Por isso ele bendiz ao nome do Senhor. Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Veja que em meio a toda essa tribulação, toda essa dificuldade, toda essa angústia que Paulo passou, ainda assim ele agradece a Deus pela sua misericórdia. Mas a visão dele vai além de enxergar o propósito até para o sofrimento. A visão dele vai além. Ele enxerga o propósito até para o sofrimento, com o consolo divino, pois aprendemos como consolar os outros com o conforto que recebemos de Deus. Nós aprendemos a consolar os outros com o consolo que recebemos de Deus. Às vezes, amados, em nossas vidas passamos por cada coisa, cada situação, pensamos: para que isso, Senhor? Por que isso? Como podemos passar por toda essa dificuldade? E para que essa dificuldade? Amados, para uma mulher que perdeu uma criança durante a gravidez, fica difícil para uma pessoa como eu chegar e falar alguma palavra de conforto. Mas para outra mulher que também perdeu e foi confortada pelo Espírito Santo de Deus, é mais fácil de poder levar o conforto para aquela pessoa. Então Paulo, entendendo essa situação, entendendo que havia um propósito por tudo aquilo que ele estava passando, ele passou a entender melhor as pessoas. Então qualquer outra dificuldade que alguém pode dizer: ó, Paulo, está difícil de levar o evangelho, porque lá estamos sendo apedrejados. Não, mas eu também fui. Deus teve misericórdia da minha vida, Deus, ele me salvou. Olha, Paulo, está difícil de ir para tal lugar, porque se o barco afundar? Não, o barco já afundou comigo 2 vezes, mas eu estou aqui, o Senhor me guardou. Porque quando passamos por dificuldades, amados, quando passamos por situações difíceis, junto com Cristo, criamos experiências, temos experiências, vivemos experiências com Deus, nas quais nos possibilita de compartilharmos com as pessoas as misericórdias de Deus alcançadas em nossas vidas. Eu lembro que quando a minha mãe ela teve o AVC, que o médico logo em seguida teve que fazer uma cirurgia para ela, fez uma cirurgia do coração, colocando os marca-passos. Eu fiquei meio chateado com Deus. Eu disse: rapaz, a minha mãe trabalhou a vida toda, passou a vida toda trabalhando, desde os 11 anos. Não foi muito bem sucedida nos casamentos. No casamento com meu pai teve umas dificuldades. E eu lembro da minha mãe trabalhando, sofrendo muito.
E eu pensando, Senhor, quando o Senhor deu uma condição melhorzinha para a gente, nossa mãe, não precisar trabalhar, acontece logo isso com ela, seria isso justo? Fiquei meio aborrecido. E quando a minha mãe ficou melhor, o médico falou que ela sempre teve esse problema de coração, tinha que ter sido operada antes. E eu achando que minha mãe estava meio aborrecida com Deus também, a minha mãe olha para mim e diz assim, filho, graças a Deus, eu pensando que não é graças a Deus, porque ela falou, porque Deus me guardou. Durante todo esse tempo eu vim ter esse problema de coração agora, que vocês já são muito grandes e conseguem se virar. Já pensou se tivesse sido quando vocês eram pequenos? Não tinha pensado por esse lado. E através do testemunho da minha mãe eu pude sentir o conforto de Deus. Mas quem poderia falar isso para mim? Uma irmã chegou para mim e falou assim, irmão, a vida é assim mesmo. Deus sabe de tudo. A vida é igual um passarinho que está voando livre e de repente o menino vai e joga uma pedra nele e ele cai quebrado. Eu falei, irmã, não entendi. Minha mãe é o passarinho, o menino é Deus? Não entendi. Eu fiquei meio aborrecido com aquela comparação que ela fez. A irmã ficou sem saber o que fazer e falar. Porque talvez aquela irmã não tenha passado pelas dificuldades, ela não conhecia a nossa vida, igual a minha mãe conhecia. Mas quando a minha mãe falou, graças a Deus, porque isso poderia ter acontecido antes, mas o Senhor me guardou até o dia de hoje, para que hoje você, já adulto, consiga passar por essa situação do perigo. E o Espírito foi consolado, foi confortado. Ali eu senti a presença de Deus. E isso aconteceu com Paulo. Paulo estava tentando falar para as pessoas, olha, eu sofro pelo amor de Cristo, passo dificuldades, mas eu consigo ter a ajuda de Deus durante o sofrimento. Capítulo 1, versículo 8 diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mas o que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. E já nem esperava mais que vivesse. As ameaças e perseguições que sofreu na Ásia e foram de tal intensidade que ele sentiu ser acima das forças humanas. Ele se desesperou da própria vida. Parece que Paulo compartilhou sua experiência na certeza de que mesmo com a sentença de morte não confiava em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele já nem esperava mais sair da vida, mas ele confiava em Deus. Ele sabia que tinha um propósito de Deus, porque há um propósito de Deus em meio a toda a dificuldade que enfrentamos. Outro dia eu vi uma entrevista com Ariano Suassuna, na qual ele disse que um dia que ele encontrar com Deus, ele queria saber, perguntar a Deus, por que tanto sofrimento? Porque nasce pessoas para sorrir, pessoas para ficar tristes, porque tanta desigualdade se nasce todo mundo igual, e porque tem pessoas que nascem para sofrer, pessoas que nascem para rir. Eu acho que ainda foi ontem, não foi? Fernando, que a gente estava vendo. E é engraçado parar para pensar nessas situações complicadas que exigem que pensemos mais um pouco em nossa situação, tanto política quanto financeira. É difícil pensar nessas coisas quando não temos Cristo em nossos corações. Não é que o cristão seja confortado, ou, aliás, não é que o cristão seja conformado com a situação na qual ele vive. Não é que colocamos a desculpa ou acreditamos apenas que existe um Deus e que é mais fácil saber que tem gente que nasce para sofrer, nasce para rir, e tem gente que não. Ou muito menos um Deus, como o Leandro Carnal disse, que talvez nasceu com mal de Parkinson, que escreve certo por duas formas. Não. É que servir a Cristo é muito mais além, irmãos. Servir a Cristo é saber que pessoas boas passam por situações difíceis, pessoas ruins também. Pessoas boas passam por situações boas, pessoas boas também. Seria Deus justo se Ele
desse o livre-arbítrio do homem, mesmo assim perseguisse pelas decisões que ele toma? Será que o mundo no qual nós vivemos é culpa de Deus ou um reflexo de atitudes que algumas pessoas tomaram? E ainda vai mais além. Ser cristão é acreditar que se tudo fosse bom para a nossa vida aqui na terra, para que a gente quer ir para o céu, irmão? Se você tiver tudo que você deseja aqui na terra, para que você vai querer ir para o céu? Ah, irmão, você está dizendo que é necessário a gente passar por dificuldade para poder a gente ir para o céu? Não. Eu estou dizendo que esse mundo não nos pertence. Estamos aqui de passagem. Isso aqui não é nosso. E como o próprio apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos mais miseráveis entre os homens. Tem que haver a necessidade de nós buscarmos a Deus. Queremos a salvação. E podemos até falar de nós, não seus irmãos, mas eu vim de família humilde. A situação não era boa. Aí então a pessoa diz assim, por tu não ter nada que procurou a Cristo. Mas hoje estamos estudando a história de um camarada que ele abandonou seu status, sua situação social, financeira, deixou de lado até sua própria família, que não concordou com a aceitação dele por Deus, e mesmo assim ele sentia paz e conforto no Espírito Santo de Deus, porque ele assumiu para si um apostolado dado por Cristo, e junto com isso o Espírito Santo de Deus o revestiu de tanto poder que ele pôde sentir a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, não como o mundo dá, mas a paz verdadeira. É desse homem que hoje estamos falando. E quando estudamos a vida de Paulo, tudo faz sentido até para as nossas vidas. Porque se uma pessoa teve, pelo Espírito Santo de Deus, revelação, ousadia e capacidade de abandonar tudo que tinha para poder servir a Jesus, então para as pessoas que dizem que não tem nada, deveria ser fácil abandonar o nada para servir a Jesus. Não é? Deveria ser fácil. Então por que tem sido tão difícil? Segundo ponto, ministério da restauração. Alguém, por favor, pode ler 2 Coríntios 2, 5 até o 17? Até o 17. Graças a Deus, graças porém a Deus, que Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus, o bom Espírito, tanto nós que somos salvos, como nós que se perdem, para com estes, cheios de morte para a morte, para com aqueles a morte da vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes é isso que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus.
enganado. Nesse capítulo, que se fala sobre restauração, Paulo vai direto ao ponto, que causa um problema na igreja. Perceba que ele não cita o nome, nem o problema em si, mas simplesmente diz: se alguém causou tristeza. Ele não quer criar mais polêmica, e sim solucionar o conflito. É sempre bom reportarmos a primeira carta, na qual muitos pecados são denunciados, mas com o objetivo de trazer a cura para a comunidade. Aqui no contexto percebemos o apóstolo mostrando maneiras para restaurar aqueles que caem. O mal cometido não foi apenas uma ofensa ao apóstolo, mas a toda a igreja. Provavelmente a igreja, a maioria dos crentes, já havia aplicado a disciplina no ofensor. O versículo 6 diz isso, diz: basta a tal essa repreensão feita por muitos, quer dizer que eles já tinham sido repreendidos. O que já era bastante, portanto, a disciplina não devia continuar. Qualquer que fosse o pecado, se houve arrependimento, se o irmão já tinha se arrependido, não havia mais por que se prolongar a questão. Veja que Paulo vai direto ao assunto, irmãos. Ele vai direto ao assunto para solucionar. Uma vez, um pastor precisou dar um aconselhamento a um casal jovem, e sempre que tinha o pastor, ele aconselhamento de casal, ele chamava um testemunho, mais a esposa do pastor. E eu lembro que quando chegou lá, cada um já tinha preparado um texto para poder falar: não, fulano fez isso aqui, fulano fez isso aqui. Quando chegou, a moça: não, mas eu queria falar que você, que o meu marido, aí antes de terminar o alemão, eu não vim aqui saber ele fez que te ofendeu, nem que ela fez que ofendeu você. Porque se eu for perguntar, vocês devem passar o dia inteiro aqui falando de alguma coisa, não deve chegar a lugar nenhum. A única coisa que eu quero saber é se ele tem alguma qualidade. Você pode citar 3, e você pode citar 3 qualidades dela. Irmãos, aquilo foi assim, pegou os dois prevenidos. E realmente tinha. Porque nenhum ser humano é constituído apenas de defeitos, e nem só de qualidades. E Paulo está dizendo aqui: olha, precisamos restaurar essas pessoas. Há uma necessidade da restauração. Há uma necessidade de sabermos que as pessoas, obrigado, que as pessoas caíram, erraram, foram corrigidas, mas há a necessidade de buscá-las de volta. No dia de hoje, devido à pandemia, à distância social, distância pessoal, houve-se um número de pessoas absurdas no mundo todo que se afastaram de Cristo. Se afastaram de Cristo. Assim como em nossa igreja também. Alguns irmãos que não vemos mais com frequência, sentimos falta dele. E muitas vezes oramos 1, 2, 3 vezes, e as pessoas chegam, vem, não vem. E às vezes em nosso coração a gente pensa assim: deixa para lá. Talvez pensemos: deixa para lá. Se saiu é porque nunca teve Cristo, mas não é assim que funciona, irmãos. Nós não erramos 1, 2, 3, 4, 5 vezes apenas para poder chegarmos aqui. Se estamos aqui hoje é porque continuamos errando e Deus continua tendo misericórdia de nossas vidas. Se estamos de pé hoje, não é porque nós não caímos mais, a gente continua caindo e Deus continua nos levantando. Então precisamos orar, precisamos buscar e deixar o que passou para trás. Esquece tudo que a pessoa fez. Certamente essa pessoa
deve sentir muito mais tristeza do que nós. Eu lembro que longe dos caminhos do Senhor não sentia paz em lugar nenhum. E pode ter certeza que toda a tristeza que minha mãe envolve, meus familiares sentiam por eu estar afastado, eu também sentia. Então, essas pessoas que hoje estão longe dos caminhos do Senhor, porque de alguma forma não sentem a força ou força para poder estar presente no mundo dos filhos a Deus, essas pessoas estão tão tristes quanto nós. E se oramos uma vez não deu certo, ore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 vezes, se assim for preciso. Irmão, no outro tópico, Paulo está agradecendo pelas orações. E hoje, muitas vezes, a igreja deixou de ser aquele espaço curativo e tornou-se um espaço de punição. Então, grande parte das pessoas desviadas hoje, elas têm sido desviadas exatamente porque foram magoadas na igreja. E particularmente, às vezes, pela liderança ou alguém que está na liderança. Então, é preciso a gente entender que a pessoa que está se chegando à igreja, principalmente os novos convertidos, não tem a mesma capacidade que uma pessoa que está há mais tempo, não, em termos de entendimento. E é comum, às vezes, ele ainda continuar com aquela vida antiga. Então, a igreja tem que continuar sendo um espaço de curativo, e não um espaço de julgamento, de tribunal. Né? Então, uma pessoa, às vezes, erra uma coisinha na igreja, a igreja toda se levanta para julgar. Né? E não para reconciliar, e não para perdoar, para chamar, para orar com ele, orar para ele, entende? A gente conhece, porque a cidade é pequena, então a gente conhece muitas situações desse tipo. Né? Hoje tem um rapaz, hoje no presídio de fora, eu tenho certeza que uma palavra que ele ouviu na igreja, é que fez ele abandonar tudo. Ele simplesmente perguntou à pessoa, onde eu coloco a oferta? A pessoa disse, hoje não é dia nem de pensar em oferta, é dia do meu aniversário hoje na igreja. Saiu quietinho, nunca mais voltou hoje. Hoje está lá enfrentando um presídio por causa do mundo. Então a igreja deixou de ser aquele espaço curativo, né? De curar as pessoas, de libertar as pessoas. Nós temos que orar nesse sentido, entende? Que a igreja seja mais acolhedora, incluir mais do que excluir. Né? Desse jeito. Eu lembro que quando eu era moleque, uns 10 anos, uns 11 anos, eu fui uma vez na igreja, a igreja falou sobre finais dos tempos, até hoje eu lembro que falou-se no fogo que ia consumir a terra inteira. Jesus naquele dia tudo no inferno. Até hoje eu nem vi na Bíblia assim, falando sobre isso, mas eu lembro que eu fiquei com medo, irmãos, com medo de Deus. Eu fiquei com medo de Deus. Então, procurava-se a Deus por medo do inferno, e não pela graça e a misericórdia da salvação. Até pouco tempo, né? Há pouco tempo que eu digo sei lá, uns 50, 100 anos, talvez um pouco mais, acreditávamos, devido a alguns fundos, alguns direcionamentos de alguma igreja, acreditava-se num Deus carrasco. Porque a forma que pregava-se era errada. Não é que, irmãos, deixando de aceitar a Cristo, nos perderemos. E já estamos perdidos. Já estamos perdidos. Quando encontramos a Cristo, nos achamos. Não é que Deus condena o ser humano à morte quando não aceita, porque já estamos condenados à morte. Na verdade, ao aceitar, encontramos a vida. Há uma diferença nisso. Há uma diferença entre você chegar para o irmão Ailton e dizer assim, irmão Ailton, se eu não for contigo, tu vai me jogar no buraco? Ou se o camarada já estava no buraco. Não é que Deus vai empurrar uma pessoa no buraco, é que a pessoa já está no buraco. Na verdade, ele está querendo tirar. Há essa diferença.
E há necessidade. Imagina, irmãos, imagina. Para e analisa agora. Cristo, junto com Pedro. Pedro era um dos seus amigos chegados. E Cristo olha assim para Pedro e diz assim: olha, Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Você acha que Cristo, quando falou isso para Pedro, ele estava criticando Pedro, só estava alertando ele? Eu não consigo ler nas Escrituras um tom de crítica da parte de Deus, Cristo, não consigo. Mas apenas um alerta quando Pedro diz assim: ah, não, Senhor, o Senhor não seja crucificado de tudo. Não é bem assim, olha, eu vou acabar me negando hoje. Pedro, não vou fazer tal coisa não. E mesmo Pedro alertado, assim como nós, muitas vezes alertados, ainda assim caímos. Imagina, irmãos, a vergonha que Pedro sentiu, assim como sentimos também, para podermos nos reconciliar com Cristo. Quando Cristo, ele ressurreto, chega para Pedro. Imagina as coisas que passou na cabeça de Pedro. Quando eu estou lendo essas passagens, eu fico pensando, imagina as coisas que passou na cabeça de Pedro. Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me condenar? Será que ele vai dizer? Com aquele coração quebrantado. E Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Ele não criticou, não julgou, não perguntou o que Pedro fez durante aqueles 3 dias. Perguntou: você me ama? E é o que Cristo pergunta a gente, irmãos, toda vez que a gente vai, que a gente comete erro, a gente com vergonha tenta se aproximar dele assim pelas beiradas. Será que ele vai nos aceitar? Será que ele não vai? Mas quando temos coragem de nos ajoelhar e perguntar para ele: Senhor, o que eu faço para me reconciliar contigo? Ele sempre faz a mesma pergunta: tu me amas? E quando a gente diz que ama, assim como Pedro falou, olha que coisa maravilhosa. Como é que nós representamos o amor de Deus? Como é que nós provamos o amor de Deus aqui na terra? Ele diz assim: então cuida dos teus irmãos. Olha que maravilha. Quando Pedro diz: Senhor, eu te amo, então olha, apacenta as minhas ovelhas. Se você hoje, irmãos, diz que ama a Deus, e toda vez que você caiu, toda vez que você teve a oportunidade de se levantar, se reconciliar com Cristo, quando você teve a coragem de perguntar a Cristo: Senhor, o que eu preciso fazer para me reconciliar contigo? Que Cristo diz assim: você me ama? Você tem coragem de dizer: eu te amo, Senhor. Tem coragem de falar como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Aí Cristo diz assim: olha, então cuide dos teus irmãos. Se você ama Cristo, cuide dos seus irmãos. E as palavras de Paulo fica bem clara quando ele fala sobre perdão, sobre consolo, sobre fazer com que pensemos e analisemos que as pessoas já foram corrigidas e deixar o que passou para trás. Porque já passou, não tem como voltar mais. Não vai adiantar com a hora, só olha isso. Terceiro ponto: vasos frágeis, mais fortalecidos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 18, alguém pode ler, por favor? Porém, este tesouro em vasos barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o mover de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós
de modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu vi, por isso que te falei. Também nós temos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Cristo e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vasos frágeis, mas fortalecidos. Paulo, nesses versículos, ele reconhece que quando nós somos frágeis, carentes e necessitamos da misericórdia de Deus. Paulo continua tratando aqui sobre o ministério cristão, que apesar de todo o sofrimento e perseguição, traz em si mesmo um grande tesouro, que é a boa nova do Evangelho. Ele vai agora falar sobre essa instrumentalidade humana que é usada por Deus para levar a mensagem de paz, tesouro, em vaso de barro. Vejam o senso de humanidade e confiança do apóstolo Paulo em observar sua condição humana, mas que experimentam a glória de ser portador da nova aliança de Deus com o homem. Olha a maravilha da misericórdia de Deus, irmãos. De fato, nós somos frágeis, de fato, nós somos fracos, nós mudamos, né? O que éramos há 20 anos atrás não somos mais hoje. Não, mudamos pensamentos, forma de agir, de falar. Pois bem, eu sou pernambucano e nem sei mais que sotaque eu tenho hoje. Ora eu estava no Espírito Santo, ora no Rio, ora aqui. O sotaque vai misturando porque somos mutáveis. Como o texto diz, somos vasos frágeis de barro. Mas olha, somos portadores das boas novas de Cristo. E as boas novas é o que? A palavra de Deus. Existe no mundo algo mais forte e maravilhoso do que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim, ele coloca tanto poder dentro desse vaso. Deus confia que nós transportamos a palavra dele. Olha o quanto que você é importante. As pessoas que estão nos escutando agora de manhã, olha o quanto que você é importante. O quanto você importa para Deus. Como se eu pegasse a Manuela e desse, sei lá, R$1 milhão, ela leva ali na casa do teu irmão Ailton, Manuela, para mim. Eu acho que a comparação ainda é ruim. Não tem como comparar. Somos fracos, frágeis em nosso corpo físico, como um vaso que pode se quebrar a qualquer momento, mas que transporta a excelência do poder de Deus. Para 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós seja a excelência do poder de Deus e não nosso. O poder está, portanto, sempre nas mãos de Deus e nunca nas humanas, até mesmo de um líder da igreja. Esta é sempre a maneira de Deus agir, de modo que tudo é de fato útil e aproveitável
eternamente é realizado por Ele, por intermédio dos que são fracos e humanos. Olha que coisa maravilhosa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava contando a história do moço que já entrou em reabilitação um monte de vezes e saiu, e entra, e sai, e entra, e sai. E a família até perde a paciência já com ele, não sei nem se quer tratar mais. Assim como um professor que perde a paciência de ensinar o aluno muitas vezes, às vezes perdemos a paciência de ensinar o caminho a uma pessoa mais uma vez. Mas olha que coisa maravilhosa é o Evangelho, né? Uma vez eu perguntei a um viciado, um ex-viciado que tinha encontrado Cristo, se ele sentia vontade de usar droga. Ele até me falou que no começo, logo quando ele tinha aceitado Jesus, ele ainda tinha pensado em usar, sentiu vontade, chegou a usar. Eu falei que não continuou porque ele esteve, não senti mais nada, não igual antes, não era. Cristo tinha suprido aquela necessidade dele. Há pessoas, irmãos, há psicólogos, há psiquiatras que tratam um paciente durante anos e a vida toda. E essa pessoa tem uma vida turbulenta de idas e voltas. A pessoa fica melhor um tempo, depois vai e cai, fica melhor um tempo, vai e cai. Mas quando Cristo transforma, quando há uma transformação com base em Cristo, a pessoa de fato muda. Ela muda. Quando ela passa a transportar a excelência do poder de Deus em seu vaso de barro fraco, mas há dentro do vaso a excelência do poder de Deus, a excelência da palavra de Deus que não muda. Não muda. Acontece uma mudança no vaso. O vaso é obrigado a mudar, porque o que está dentro dele não vai mudar. E vemos transformações verdadeiras, transformações genuínas, de pessoas que de fato se entregaram a Cristo. Eu desafio qualquer pessoa que está nos escutando nessa manhã que prove algum tipo que houve algum tipo de tratamento na ciência ou que seja em outra coisa que mudou tantas vidas igual ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Desafio, prova. Não tem, irmãos. Não tem. Pessoas sendo salvas, libertas. Filhos que antes não respeitavam os pais passam a respeitar. Pessoas que antes viviam igual a herança que Satanás deixou no mundo, matar, roubar e destruir, hoje não faz mais. Porque encontraram salvação e paz nos braços do Senhor Jesus Cristo. Quem conheceu o meu irmão há 20 anos atrás e conhece ele hoje, não tem nem como comparar com as pessoas. Houve uma transformação. A minha irmã houve uma transformação na vida dela. E você pode até pensar assim, mas como é que tu tem certeza que foi Cristo que fez isso? É simples. A minha irmã parava de usar droga, voltava, voltava. E deu trabalho à minha mãe mais de 20 anos desse jeito, indo até o dia que ela encontrou Cristo. E quando ela encontrou Cristo, ela foi para o braço do Senhor e não voltou mais. Está até hoje com Cristo, irmãos. Foi liberta.
Isso que aconteceu com ela, aconteceu com todos nós que estamos aqui esta manhã. Que não fosse droga, bebida, cigarro, prostituição, houve uma mudança. Se não formos sustentados por Deus mesmos, somos todos. Deixa eu voltar aqui, senão essa palavra vai ficar aqui. Paulo vai mais uma vez falar da condição do sofrimento humano, nossa verdadeira realidade. Apesar de aparentemente nos sentirmos fortes, cheios de vitalidade, somos vasos extremamente fracos e inúteis. Se não formos sustentados por Deus mesmo, somos todos. E Paulo se inclui em primeiro lugar, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Ele havia passado por tudo isso em seu ministério, pressão física, emocional, espiritual, como se estivesse levando em seu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus pudesse se manifestar no corpo. Cristo sempre esteve ao seu lado, por isso mesmo não sentiu angustiado, desanimado, desamparado, nem destruído. Sentindo o sofrimento de Cristo, seu corpo ele ressuscitou junto com Cristo. Esse sentimento que faz com que nós continuemos de pé, independente das situações que nós passamos. Então há essa necessidade, irmãos. Esse tópico que fala sobre sermos vasos frágeis, que nos inclui e nos iguala, até mesmo com os nossos amados irmãos que não estão vindo aqui. Quer seja por problema emocional, físico, financeiro, não sei. Mas não somos diferentes deles, somos vasos frágeis. E talvez a única coisa que hoje nos diferencia dessas pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor é que em nosso vaso frágil ainda há a essência da palavra de Deus. E é por isso que o vaso está intacto. Temos que ter a humildade e dividirmos, compartilharmos essa essência com os nossos amados irmãos, que hoje não se encontram conosco. Qual seria a razão para não desanimar desse árduo ministério e levar o tesouro a todas as pessoas? Ele responde dizendo que é pelo Espírito da fé, conforme está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Referindo-se ao Salmo 116:10. Esse é o alimento diário de cada crente, que uma fé genuína tem condições de falar da graça de Deus e superar todas as tribulações. Essa fé age na vida do crente, de forma presente, mas também o leva para o futuro, na certeza da ressurreição. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Portanto, o grande propósito do nosso ministério é a glória de Deus. E esta razão para o apóstolo Paulo tornava firme e inabalável a sua esperança a ponto de suportar todos os infortúnios, para que Deus fosse honrado em todos os lugares. É a certeza de que um dia, amados, estaremos com Cristo, que nos faz continuar de pé, seja por crítica de familiares, de vizinhos, seja por problemas do trabalho, seja por qualquer outra dificuldade que nós possamos passar. Essa razão que faz com que nós continuemos seguindo a Cristo é a excelência do poder e da palavra de Deus em nós. Conclusão. A segunda epístola aos Coríntios é uma carta muito pessoal que demonstra toda a emoção do apóstolo Paulo, assim como ele. Todos nós somos surpreendidos diariamente por problemas e tribulações, mas ainda quando se trata do ministério cristão, passamos por perseguições e críticas de todo jeito, até mesmo internamente na igreja. Aprendemos que o consolo e o encorajamento divino estão presentes em meio ao sofrimento e às dificuldades.
e que somos fortalecidos para que sejamos portadores do ministério da consolação, mas também aprendemos que o poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza. E embora sejamos vasos de barro, levamos um tesouro conosco. Quando nos identificamos com Cristo em seu sofrimento e morte, podemos ter a esperança de aguardar a ressurreição para assim experimentar a glória de Cristo. Amém? Conclusão, não precisa se falar nada, ela precisa assistir. Mas, amados, é maravilhoso saber que em meio a todas as nossas dificuldades e fraquezas, ainda somos instrumentos usados por Deus. E, portanto, temos que ter discernimento no que diz respeito aos nossos amados irmãos. Se hoje você tem alguém que não se reconciliou com ele, porque você acredita que está certo, pense mais um pouquinho. Vá lá, conversa com o teu irmão, se reconcilia com ele. Se necessário, aconselha, abraça, canta, louva, ora junto com ele. Porque, como o próprio Cristo falou, se nós o amamos, temos que cuidar dos nossos amados irmãos. Amém? Deus muito nos abençoe e agradeço a oportunidade e estava com o pastor. Amém, né, meus irmãos? Graças a Deus, essa palavra muito fala conosco, principalmente quando o irmão Pedro enfatizou bastante aqui, né, meus irmãos, aquela fala do Pedro, que ele acabou de falar. Então, se realmente amamos a Jesus, ele nos manda cuidar dos nossos, cuidar do nosso próximo, cuidar dos nossos irmãos, e isso é muito importante para nós lembrarmos da missão nossa aqui, né? Às vezes a gente passa por um texto assim e a gente não presta tanta atenção nele, e esse texto realmente ele é muito importante para nós. Apacenta as minhas ovelhas, cuida do próximo, cuida do seu irmão, leva a palavra de Deus para ele, né? Então a gente vê os pequeninos detalhezinho que às vezes a gente passa despercebido na palavra do Senhor. Mas por que repetir 3 vezes? Jesus, o que ele queria dizer? Não, porque Pedro levou ele 3 vezes. Não, ele quis confirmar aquilo ali mesmo, que a nossa missão como embaixadores de Cristo é essa, né, meus irmãos? É testemunhar de Cristo para a glória de Deus. Então estamos finalizando o nosso culto, então, irmãos, nossa EBD deste dia, desse domingo. Orando ao Senhor, irmãos, para que logo mais à noite possamos estar aqui todos reunidos de novo para glorificar o nome de Deus. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, um dia que é muito especial para a igreja, irmãos, um dia de participarmos da ceia, de relembrarmos daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, se Deus, vamos orar a Deus, permitindo Deus que nós possamos todos estar aqui às 19 horas. Para cultos ao Senhor. Vamos orar para que tenhamos visitantes aqui nessa noite, né, irmãos? Nossa igreja precisa ter mais visitantes, precisamos convidar mais pessoas para vir à nossa igreja. Agora nós já temos a liberação completa da igreja, não temos mais aquela questão só de 20 e poucas pessoas, né? Desde que nós usamos a máscara, o álcool direitinho. Ah, é? Ela disse que vai passar pra cá. Amém. Ela sim. Aí eu estava escrevendo o outro pedaço, aí ela falou pra mim que ia passar. Amém. Louvado seja Deus por isso, né, meu irmão?
Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de aprendizado da palavra do Senhor. Que possamos, assim como Paulo nos ensina nessas cartas, Pai, que nós temos estudado na nossa EPD, para que possamos colocar em prática no nosso viver, Pai, ensinamentos preciosos que Ele tem nos dado e que o Senhor tem usado os nossos irmãos para nos passar essas lições. Glórias sejam dadas ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, que o Senhor dê a nós todos um domingo abençoado, um domingo de paz, que possamos almoçar juntos, unidos em família, Deus, que cada um de nós possamos nos reunir em volta de nossas mesas, com os nossos familiares, como família, Deus, que possamos deixar os nossos celulares de lado, para que possamos realmente, Deus, vivermos ali uma união que agrada o coração do Senhor, Pai. Também eu lhe peço, Deus, que logo mais à noite o Senhor nos dê saúde, sabedoria, o Senhor nos dê capacitação, para todos estarmos aqui, Pai, para juntos, como igreja do Senhor, além de glorificar e exaltar o Teu santo nome, Deus, privilégio de poder participar da ceia, da mesa do Senhor, Deus. Que eu possa estar trazendo visitantes da nossa igreja, Deus, que eles se sintam à vontade de nós e que essa obra venha crescer, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, que ela venha gerar muitos frutos para o Teu reino e para a Tua glória. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, bom domingo a todos, irmãos. Até logo mais, se Deus assim nos permitir. E uma oração silenciosa, nós estamos encerrando.